Gente, então, você sabe o que é hipocondria? Uma vez uma pessoa me pediu no direct para poder falar um pouco sobre hipocondria, que é uma das doenças que está classificada lá na classe dos transtornos de ansiedade. Então, a pessoa que tem hipocondria, ao contrário do que muita gente pensa, é que aquela pessoa, por exemplo, que toma muito remédio, qualquer coisinha está buscando algum medicamento para se safar de algum sintoma. Não é isso. A pessoa que tem hipocondria, que está no grupo de pessoas hipocondríacas, é aquela pessoa que tem um pensamento obsessivo com relação a alguma doença. É aquela pessoa que pensa constantemente que está doente. Quando ela tem um sintoma, por exemplo, ela acha que já está com uma doença grave, né? Então a pessoa tem um medo exagerado de ficar doente. Então quando ela pensa nessa questão da doença, que ela procura um médico, por exemplo, ela desconfia do diagnóstico. Às vezes o médico fala assim, não, você não tem nada. E ela muda de médico, pede opiniões a familiares, a amigos, enfim, e troca de médicos. E às vezes essas relações elas ficam tanto quanto conturbadas, porque quem tem hipocondria também, ele entra num estado de angústia, porque ele não é uma pessoa que inventa a doença. Não é aquela pessoa que finge que está doente. Ele realmente sente os sintomas e sente na pele mesmo como se estivesse doente. Então, quando ele vai ao médico e que ele não é diagnosticado, ele volta para casa frustrado porque ele pensa que o médico não cuidou dele da forma que deveria cuidar, que o médico não deu a devida atenção, que o médico não examinou como deveria ter examinado. Então a pessoa começa a se coçar, a se apalpar, sempre desconfiando de que tem alguma coisa. Então eles sempre precisam dessas reafirmações de médicos, de familiares, de amigos, porque essa preocupação toma muito, ocupa muito a sua mente com relação a essas determinadas doenças, né, essas doenças graves. E ainda tem a questão da internet. Hoje é muito fácil a gente dar um Google e pesquisar algum resultado de exame, algum sintoma que a gente está sofrendo. E o hipocondríaco, então, ele vai lá no Google e olha as relações lá de sintomas. Se ele vê lá as 10 doenças, ele vai achar que ele está com as 10 doenças. Então, o hipocondríaco, ele tem tipo, como é que eu posso dizer? É como se fosse um scanner. Como se ele vivesse constantemente escaneando o seu corpo, né? Todas as sensações que ele sente, as dores que ele sente, qualquer sintoma, qualquer sinal que ele sente no corpo, ele já imagina que é uma doença grave. Então isso é muito preocupante, porque ele fica numa angústia e às vezes isso atrapalha muito a sua relação, inclusive, com os médicos, porque às vezes eles acabam se submetendo a muitos exames, a vários procedimentos, e que muitas das vezes também são desnecessários, né? E às vezes o médico também, que está fazendo esse acompanhamento, também acaba ficando ali com relacionamento com esse paciente um tanto quanto desgastado, porque ele fica desacreditado por esse paciente que não para de pensar que está doente, né? Então, assim, num cômputo geral, o hipocondríaco é essa pessoa que fica se autoexaminando o tempo todo. Não foi por isso que a gente colocou essas perguntas aí, mas é óbvio que tem muito mais outras coisas envolvidas, mas para que você possa ter uma ideia do que seja a hipocondria. Por exemplo, se uma pessoa dá um espirro, o hipocondríaco ele vai passar do outro lado da rua porque ele vai ficar com medo de pegar uma gripe, um resfriado, vai achar que já é H1N1, vai achar que já é uma pneumonia, né, que ele vai ser acometido, ou uma tuberculose, por exemplo, né? De tão intenso que são esses pensamentos com relação às doenças. Então, né, para a pessoa que pediu para que a gente falasse um pouco sobre hipocondria, numa visão geral, panorâmica, são esses os sintomas, né? Então, se você tem esses sintomas, se você constantemente escaneia seu corpo em busca de algum sentimento, de alguma sensação, e que isso para você pode ser alguma doença grave, a gente sugere então procurar aí um profissional da saúde mental para que você possa fazer um acompanhamento, tá certo? Forte abraço!